Durante esse ano, nossa igreja tem como ênfase Eu Mais Um, a ideia de nós transbordarmos a nossa experiência com Deus, a nossa fé, para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E no mês de maio, no mês da família, nós estamos com o tema Nós Mais Um. A ideia é que a família transborde essa fé para outras famílias. Hoje, o tema da nossa mensagem é Mães Semeadoras de Propósito. Nós vamos estudar ali na carta de 2 Timóteo um pouco da história de Timóteo. Mas antes eu queria compartilhar com vocês, hoje nós tivemos um casal apenas, mas eu já tive a oportunidade de ver aqui bebês sendo apresentados, em que tinha bebê, tinha mãe, tinha avó e tinha bisavó, 4 gerações aqui em cima no palco. E o mais incrível é que a bisavó não subiu pela rampa com dificuldade para se movimentar, não, ela subiu a escada e lépida, pulandinho, estava inteira a bisavó. E nós estamos começando a ter essa situação de bisavó inteira, cheia de energia, e nós estamos começando a conviver com 4 e até 5 gerações dentro da mesma casa. Um privilégio que nós temos, nunca na humanidade se teve tanta gente convivendo, pelo menos nos últimos séculos, convivendo ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente perceba que as gerações presentes, elas influenciam e elas participam do processo de formação. E quando nós pensamos na fé, a fé é passada através das gerações em uma família. Eu posso perguntar para você qual o valor do pai, da mãe, na presença dos avós, na vida dos filhos, nesse processo de formação espiritual. Não é um valor incrível? Nós marcamos a vida dos nossos filhos com o exemplo da nossa própria vida. Amém? Amém mesmo? Amém. Quem teve a maior influência na sua vida, na história da sua vida? Enquanto você crescia, quem na sua família marcou positivamente você para a vida adulta? Pense lá na sua infância, lá na sua pré-adolescência, adolescência, juventude. Quem na sua família marcou positivamente a sua vida? Quando você se olha como adulto, você diz, essas pessoas tiveram uma influência nos meus valores, na minha postura de vida. Quem sabe hoje você vai pegar seu celular e mandar uma mensagem para essa pessoa, dizendo muito obrigado pela influência que você teve na minha história, pela influência que você teve na minha vida. Muito obrigado por ser usado por Deus, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu, quando olho para trás, para a minha história, eu vejo a minha mãe e vejo a minha avó. 2 pessoas que tiveram uma influência muito grande em quem eu sou hoje. A minha avó, eu convivi pouco com ela. A minha mãe era uma das filhas mais novas de uma filharada de 10 filhos. A minha avó teve 10 filhos e a minha mãe era uma das mais novas. Então, quando eu conheci minha avó, ela já era idosa. Mas que mulher de fé, que mulher convicta, com temor a Deus. Conversar com ela era muito sábia. Os comentários que ela fazia, ela não falava muito. Mas quando ela falava, sabe aquela pessoa que quando falava batia na cabeça do prego? Essa era a história da minha avó. Ela marcou muito a minha vida, assim como a minha mãe. Fora da minha família. Quem? Quem fora da sua família influenciou você lá na sua infância, pré-adolescência, adolescência, na juventude? Quem influenciou você? Que você olha para trás e diz, essa pessoa, apesar de não ser da minha família imediata, teve um papel muito importante. E quem sabe essa pessoa vai receber uma mensagem sua hoje, dizendo muito obrigado, porque você teve um papel muito importante para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Enquanto preparava essa mensagem, eu me lembrei do pastor Marcílio Teixeira, que foi o pastor da igreja que eu estava na minha juventude. E que homem de Deus, e que influência que ele teve. Meu pai não era evangélico. Então, ele não tinha como passar alguma coisa para mim. Mas aquele homem foi usado por Deus no processo da minha formação como discípulo de Jesus. Recentemente, eu e ele tivemos a oportunidade. Nós estávamos vindo de algum lugar e percebemos que nós íamos
fazer uma conexão em Campinas, o pastor Marcílio com a sua esposa moram em Campinas, aí nós fizemos uma conexão mais estendida, e nós tivemos a oportunidade de almoçar com eles, passar a tarde com eles. Que tempo precioso! E que gostoso poder expressar a nossa gratidão pelo impacto que eles tiveram na nossa vida. Pessoas que passaram na nossa história, impactaram a nossa vida e nos ajudaram a ser quem nós somos hoje. Timóteo, ele teve a sua vida marcada profundamente pela sua mãe, pela fé sincera da sua avó e pelo mentor, Paulo, o apóstolo Paulo. 3 pessoas que impactaram profundamente a vida de Timóteo, aquele jovem pastor. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 5, nós lemos assim na palavra: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, de novo Paulo traz esse assunto. Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo escreve para alguém que vivia no primeiro século. No primeiro século da igreja, a maioria das pessoas eram primeira geração de convertido. A maioria das pessoas tinha ouvido pela primeira vez o Evangelho de Jesus e tomado uma decisão. Quantos aqui são primeira geração de crente em Cristo Jesus? Levanta a mão, nós somos os primeiros na família. Olha lá, nós temos vários aqui que são primeira geração, mas quantos aqui já ouviram o Evangelho da mãe, do pai, são segunda geração? Levanta a mão, quantos são? Olha lá quantos já ouviram. E quantos aqui ouviram da avó? São terceira geração. Olha lá, tem um grupo grande. Quarta geração, alguém aqui, quarta geração? Olha lá, tem gente. Quinta geração, tem alguém? Nós temos em nossa igreja gente que os bisavós vieram como imigrantes e já eram discípulos de Jesus. É lindo demais isso, né? E a família cresceu com esse legado. A minha família, eu sou 4ª geração de convertidos. O meu bisavô veio como imigrante de Portugal e no Rio de Janeiro ele ouve o Evangelho e se converte. E ele cria a minha avó no Evangelho, a minha avó e o meu avô convertidos, eles criam os filhos do Evangelho, e eu fui criado por uma mãe que era discípula de Jesus. Privilégio. Quando você cresce num lar evangélico, você colhe muitos benefícios com isso. Você é protegido de muitas coisas. Por isso que eu digo que o testemunho mais lindo que alguém pode ter é: eu cresci no lar evangélico, eu me converti quando tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, fui batizado aos 10, e eu, como adolescente, me envolvi nos adolescentes, depois nos jovens, depois eu casei, como adulto, eu me envolvi, a minha história sempre estive envolvido, servindo ao Senhor. Esse é o testemunho mais lindo que alguém pode dar. Muitas vezes nós nos impressionamos com os testemunhos dos ex, né? Ex-drogado, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-não sei o quê. Mas essas pessoas que são ex e tiveram experiências marcantes com o Senhor, carregam marcas muito profundas que o pecado deixa na alma. E que o filho de crente é protegido disso. Por isso que é fantástico quando nós podemos criar nossos filhos no amor e no temor do Senhor. A fé sincera, aprendida aos pés dos servos do Senhor, tem um valor impressionante. E foi essa a experiência de Timóteo. Ele cresce aprendendo aos pés da sua mãe e da sua avó o valor da fé cristã. O pai de Timóteo provavelmente não era convertido, ele provavelmente não era judeu, por isso que Timóteo tinha esse nome, e é interessante quando nós começamos a perceber que tem uma lição incrível só em olhar para a família de Timóteo.
A mãe convertida, a avó convertida, elas assumem o ministério de mãe e de avó. O meu pai não era contra o evangelho, ele não servia para ele. Ele veio se converter lá no final da vida dele. Mas ele achava que era um bom freio para os meninos. Nós éramos 3 rapazes em casa. E ele queria que a gente fosse para a igreja. Ele não era contra. Pelo contrário, às vezes queria obrigar. Minha mãe dizia, calma, não é bem assim que a coisa funciona. Mas algumas irmãs têm um problema seríssimo, porque o marido sabota a igreja, o marido proíbe os filhos de ir à igreja. Algumas irmãs lidam com maridos que não querem que elas participem de uma igreja, que reclamam quando elas vão a culto. E não é simples isso, criar os filhos num ambiente assim. Uma mãe que cria um filho num ambiente assim, ela tem que assumir o ministério, a liderança espiritual da sua família. Se o homem não assumiu, ela assume. E ela faz o papel de cuidar dos filhos, instruir em casa, promover a harmonia na casa para que haja um ambiente onde o evangelho possa ser ensinado e vivido. E aquela avó, ela teve um papel incrível. O ministério das avós. Quando os filhos não assumem o papel de ensinar os filhos no caminho do Senhor, vovô e vovó tomem para si a responsabilidade e o privilégio. Nós vivemos uma geração tão privilegiada, tem tanta literatura, tantos livrinhos, tanto material apropriado para a criança. Quando seus filhos chegarem na sua casa, é campo missionário. E eles vão ser expostos ao Evangelho, às histórias que você vai contar, dê evidências do poder de Deus conversando com eles. E quantos netos que não ouvem pai e mãe, ouvirão vovô e vovó, não é verdade? É a oportunidade deles ouvirem evidências do poder de Deus e, quem sabe, apreender um pouco dessa fé que eles precisam tomar para si. Eu compartilho com vocês uma frase que carrega uma verdade muito importante para todos nós. Vamos ler juntos essa frase? Não queremos, vamos lá? Não queremos que nossos filhos apenas aprendam sobre a nossa fé. Queremos que eles também apreendam a nossa fé. Nós queremos mais do que cognição, mais do que memorização. Nós queremos mais do que eles saberem doutrinas. Nós queremos que a fé que nós temos se torne parte da vida deles. Amém? Queremos que eles abracem essa fé e digam, essa é a minha fé, essa fé serve para mim. É o que o apóstolo fala no versículo 5, quando ele diz, recordo-me da sua fé não fingida, falando de Timóteo, que primeiro habitou, essa fé não fingida, na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Timóteo tinha uma fé não fingida, uma fé sincera, que vinha da sua mãe e da sua avó. O cristianismo é pessoal. Não passará de uma geração para outra sem ser experimentado por cada geração pessoalmente. Sexta-feira nós tínhamos esse salão cheio de adolescentes e mães de adolescentes. Mas se aquela mãe que ama e teme ao Senhor, ela não tem como enfiar Jesus no coração do seu filho. Ela testemunha, ela compartilha essa fé verdadeira, sincera, ela ora e esse filho vai chegar um momento que tem que dizer, a fé da minha mãe, o Deus da minha mãe, eu quero que seja o meu Deus. Normalmente é pela adolescência em que existencialmente esse filho de crente que se converteu lá aos 9 anos, é pela adolescência que esse filho de crente toma essa decisão de dizer, tudo aquilo que eu aprendi até hoje sobre a fé, tudo aquilo que eu abracei até hoje, agora vale para mim. Eu não vou mais à igreja porque meus pais me levam, eu vou à igreja porque eu quero ir. Eu não sirvo a Deus porque meus pais vão ficar contentes comigo. Eu sirvo a Deus porque o meu Deus vai se alegrar comigo. A motivação muda. Meus queridos, Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Filho de crente não é
crentinho. Gato que nasce no forno não é biscoito. Continua sendo gato. Filho de crente continua sendo pecador. Não interessa a santidade do pai e da mãe. E ele precisa de perdão, arrependimento e transformação. O apóstolo Paulo desafia Timóteo dizendo: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Fique firme, você aprendeu, agora persevere. Mães são cooperadoras de Deus. Elas colocaram alguma coisa no coração dos seus filhos e agora elas precisam alimentar aquilo, elas precisam regar aquela semente, elas precisam, com a sua fé sincera, incentivar para que aquele filho, aquela filha cresça na fé, amadureça na fé e se torne tudo aquilo que Deus planejou que eles se tornassem. Você, mãe, tem marcado a vida do seu filho, da sua filha, com a sua fé? Seus filhos têm visto você, mamãe, servindo a Deus com alegria no coração? Seus filhos veem você em casa com doçura, com graça, convivendo no seu lar, mostrando misericórdia, amor, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito tem surgido na sua convivência o tempo todo no seu lar. Você, papai, seus filhos, quando olham para você, eles percebem que você ama a sua esposa como Jesus ama a igreja, sacrificialmente, de fato. Se nós queremos que nossos filhos apreendam a fé cristã, introjetem essa fé nesse Deus incrível que nós temos, é lá em casa que eles têm que ver isso funcionar. A igreja é apoio. É só isso. Não terceirize para a igreja esse processo. Não vai dar certo. Não terceirize para a escola a educação dos seus filhos. Escola não ensina filho a dizer, por favor, muito obrigado. Respeite a autoridade. Seja responsável. Cumpra seus compromissos. Quem ensina isso é papai e mamãe, em casa. Não é professor da escola que faz isso. Infelizmente, hoje em dia, os professores estão gastando tempo fazendo isso, ao invés de ensinar o conteúdo. Basta você conversar com qualquer pessoa que está no magistério hoje em dia. Porque em casa, a tarefa de casa não está sendo feita a contento. Ah, meus queridos, nós precisamos abraçar nossos filhos para que eles cresçam e tenham essa fé sincera, porque uma fé sincera, bem vivida, produz frutos. Eles vão frutificar, eles vão crescer em todas as dimensões que nós queremos que eles cresçam. Eles vão se desenvolver fisicamente. Você vai dar uma boa alimentação, cuidar da saúde, garantir que eles vão bem na escola, não é assim? Ou você vai deixar a criança de 4 anos escolher o que ela come? Afinal de contas, ela tem pós-doutorado em nutrição, né? Se você deixar seu filho escolher, ele nunca vai comer brócolis. Um ser humano normal não escolhe comer brócolis. Mas quem ensina a comer brócolis é papai e mamãe, porque faz bem. A tendência do seu filho é querer comer porcaria, que não tem valor nutricional, não é verdade? É por isso que Deus deu papai e mamãe. Porque ele não tem maturidade para escolher o que ele vai comer. Eu fui criado naquela época em que a mãe fazia o prato.
E você só levantava da mesa quando o prato estava limpo. Até hoje eu tenho dificuldade de deixar resto no prato. Às vezes a Ed vira para mim e diz assim, Roberto, tua mãe não está aqui, pode deixar resto. Porque quando eu vejo, eu estou empurrando a comida. Mas função dos pais, você tem que ajudar seu filho na imaturidade dele a viver as decisões adequadas que vão ajudá-lo a crescer. Se você não tomar decisões, um dia de sol como esse, coisa rara em Curitiba, ele não vai aproveitar a vitamina que vem. Ele vai continuar no videogame. E se não estiver no videogame, está no celular. Ele precisa correr lá fora. Ele precisa fazer atividades que são diferentes dessa inatividade da geração. Mas quem é que vai dizer para ele fazer isso? Você, papai e mamãe. Nossos filhos precisam se desenvolver emocionalmente, ter autoimagem adequada, aprender a se relacionar de uma maneira significativa. Algumas escolas que proibiram o celular na sala de aula já estão relatando o que está acontecendo no recreio. As crianças ficam sentadas porque não sabem o que fazer. Espalhadas pelo pátio, elas não têm o hábito de conversar uma olhando na cara da outra, elas só sabem conversar no WhatsApp. E elas não sabem brincar, correr, jogar, fazer outras coisas, além de ficar aquela coisinha horrorosa. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter um tempo determinado que pode usar celular e não pode. E uma criança de 12 anos não precisa ter celular. Sabe uma das coisas que eu fico feliz da vida aqui em nossa igreja? Muitos adolescentes da nossa igreja, quando eu vou mandar mensagem de aniversário, eu vejo que o telefone que está no cadastro é da mãe ou do pai. Isso é sinal que ele não tem celular, isso é ótimo. Isso é saúde. Ele vai ter a vida inteira para ter celular. O desenvolvimento intelectual, em que ele aprende a analisar, avaliar fatos, comunicar ideias, isso vem de você, adulto, mais maduro, sentar e conversar, trocar ideias com seu filho, marque um dia para sair com ele, pergunte como ele está, como ele se sente. Quando está em casa, não fique você no celular e ele no celular, e nem os dois olhando para aquela caixa de bobo. Olhem uma na cara do outro e conversem, saiam para comer um hambúrguer, saiam para comer um cachorro-quente na rua, mas façam alguma coisa. E se olhem, aprendam a compartilhar, porque isso vai começar a gerar o desenvolvimento espiritual, que tem a ver com salvação, com caráter, tem a ver com eu ter alegria de saber por que eu me envolvo na igreja e qual a minha motivação. Quando nós olhamos os nossos filhos e temos esse objetivo de ajudá-los a crescer de uma forma inteira, integral, aí fica mais fácil nós entendermos que nós não criamos nossos filhos para nós mesmos. Nós criamos nossos filhos para que vivam a vida adulta com senso de missão. Você já descobriu isso? Isso acaba com o patriarcado, com o matriarcado. Nós não criamos nossos filhos para nós mesmos. Eu não crio a minha filha para me realizar na festa de 15 anos dela, no casamento dela, e fazer para ela a festa que eu não tive. A minha filha não vai ter o namorado que eu não tive. Meus filhos não vão fazer o curso que eu não consegui fazer. Eu estou criando meus filhos para que eles cheguem ao potencial que Deus deu para eles. E que pode ser completamente diferente de tudo que eu imaginei que um dia um filho meu faria. Nós criamos os filhos para que vivam a vida adulta com senso de missão. É por isso que investimos na vida deles, para que eles amem e temam a Deus. E vivam a vida com propósito. Mãe manipuladora não dá espaço. Pais que sufocam não dão espaço.
Nós estamos enfrentando uma situação com a geração Z chegando no mercado de trabalho que é piada de mau gosto. Uma pessoa envolvida com o RH disse que estava fazendo entrevistas e uma moça tinha horário para vir fazer a entrevista e quando ela vê, entra um casal e senta. Ela disse, ué, mas não é a fulana? Aí a mãe disse, doutora, ela está com dor de cabeça hoje, então eu e o pai viemos para a entrevista. E a psicóloga do RH disse, mas como assim? Não, ela está com muita dor de cabeça. Mas olha, eu quero lhe dizer, vale a pena contratá-la. Ela é muito competente. A empresa vai ser muito beneficiada. Você percebe a percepção? A empresa vai ser muito beneficiada em ter nossa filha trabalhando para vocês. Alguém aqui já foi para uma reunião com dor de cabeça? Alguém já foi? Alguém já foi fazer prova com dor de cabeça? Aqueles pais não deixam aquela filha amadurecer, cumprir o propósito da vida dela, encontrar o propósito. Se você está sufocando o seu filho desse jeito, por favor, peça a Deus e dê liberdade para os seus filhos serem alguém. O legado maior que nós podemos deixar para os nossos filhos é que eles conheçam a Deus, amem a Deus e encontrem o propósito na vida deles. O legado de fé da mãe, da avó e do mentor de Timóteo é que Timóteo se transforma num discípulo multiplicador, alguém que sabia a que veio essa vida. Lembra da história de Ana, que chora e ora pedindo um filho, vem Samuel, e ela consagra Samuel ao Senhor. Samuel se transforma num líder de Israel. Mães, vocês querem ser instrumentos de Deus para preparar seus filhos para a vida, para que eles surpreendam você com o que eles vão fazer com a vida deles? Isso demanda você abrir mão de manipular, de falar com fulano, fala com ele para ver se ele faz isso, se ele se inscreve naquele curso. Já viu mãe fazendo isso? Porque se você falar, quem sabe ele se inscreve no curso, é a mãe que quer fazer o curso. Vai lá e se matricula você. Não manipule as circunstâncias. Ore a Deus. Converse com seu filho, sua filha. Sabe, uma fé sincera, ela nos capacita para vencer, para enfrentar os desafios da vida. Nessas cartas de Paulo a Timóteo, ele tinha um grande desafio numa sociedade em que um líder tinha que ser uma pessoa de idade. Você tinha um pastor que era jovem. E Paulo relembra no versículo 6 que a autoridade de Timóteo vinha de Deus. E ele diz, olha, fique seguro, você recebeu uma autoridade, uma chamada, um dom que veio de Deus. Timóteo tinha autoridade na igreja e era uma autoridade dada por Deus. Mãe, pai, você tem autoridade dada por Deus sobre os seus filhos. Amém? Você tem isso. Mexa no celular do seu filho. Entre no quarto do seu filho. Aquilo não é propriedade privada. Quem paga a conta do celular é você. Quem comprou o celular foi você. Você emprestou o celular para ele. O celular não é dele. O quarto não é dela. Quem paga IPTU é ela ou você? Quem comprou os móveis foi ela ou foi você? As roupas que ela veste foi ela que comprou ou você que comprou? Entenda isso. Liberte-se desse paradigma, dessa sociedade doente, que quer colocar uma autoridade nos filhos que eles não têm. Eles não têm estrutura emocional para ter essa autoridade. Quando seu filho estiver casado, tocando a sua vida sozinho, não pegue o celular dele. Não entre na casa dele sem ser convidado. Mas enquanto ele está na sua casa, ele está sob o seu cuidado,
e sob a sua autoridade. Amém? Sabe, eu queria destacar 4 coisas. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Paulo falando para Timóteo com relação à igreja, eu queria aplicar isso para casa. Mas de poder, de amor e de domínio. Deus nos deu um espírito para nós exercermos a nossa autoridade. O espírito de poder, a autoridade sem poder de Deus gera frustração. A autoridade com poder de Deus gera crescimento. A mãe de Moisés tinha autoridade sobre aquele bebê. Queriam matar aquele bebê. Ela usou essa autoridade. Com o poder de Deus, ela salvou esse bebê e ele salvou o povo de Israel. Porque ela, como mãe, com o poder de Deus, ela usou dessa autoridade. Mãe, use essa autoridade que Deus te deu. Deus nos deu o espírito de amor. A autoridade sem amor gera controle. Porque eu quero que aconteça o que eu quero. Não o que é melhor para o meu filho e minha filha. A autoridade com amor gera crescimento. Porque o verdadeiro amor não escraviza. Ensine seus filhos a tomarem decisões. É patológico ver pais e mães que não dão espaço para os filhos respirarem. Mães manipuladoras. Maria nunca pediu Jesus de viver os momentos difíceis. Você tem filho casado, filha casada, estão passando por dificuldade financeira, ore por eles. E deixe eles passarem por dificuldade financeira. Ah, mas tem meus netinhos. Ui, dói demais. Deixe passar dificuldade financeira. Quando você passou uns perrengues financeiros, não foi bom para você? Não fez você amadurecer? Não fez você reavaliar tudo na vida? Não fez você reconsiderar uma porção de coisa? Nossos filhos precisam disso também. Pare de superproteger. Peça a Deus discernimento para entender o momento em que você precisa intervir. Porque senão, na hora que precisar intervir, você não vai ter dinheiro para intervir. Gastou tudo em outros momentos. Deus nos deu o espírito de domínio próprio. A palavra no original, ela tem a conotação de equilíbrio, ante o pânico ou a paixão. Poder mais amor sem domínio próprio gera superproteção. Mas poder mais amor com domínio próprio, com esse equilíbrio, providencia crescimento. Ajuda nossos filhos a florescerem para atingir o potencial que Deus colocou em cada um deles. Papai, mamãe, vocês são únicos. Nossos filhos terão muitos amigos, conhecidos, mas só terão um pai e uma mãe. Tenho isso sempre em mente. Só um pai e uma mãe. É por isso que a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, porque eles são únicos. É por isso que o papel de pai e mãe é tão importante, para desenvolver todo esse potencial. Por isso que os relacionamentos que nós temos uns com os outros é tão importante. E agora nós temos os avós e os bisavós que começam a nos ajudar nessa interação e a família se torna muito importante porque nos ajuda a enriquecer a nossa percepção de realidade. As gerações na família, elas contribuem para o crescimento. Deixe Deus falar com você através desse vídeo. Quando ele volta da casa da avó, acontece o caos. Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo. Aí em casa eles falam, ai, a vovó deixa, a vovó isso. A vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo que ele quer. Ela sempre dá uma estragadinha, né? Lá pode tudo. Então, se ela falar pro meu pai, ó, tem que tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo. E quando você vê a hora da brincadeira, ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade
para estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou, então hoje eu estou recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade, a gente vê as coisas de uma outra maneira. A gente constrói a cabana, põe um colchão, vamos dormir aqui. Na hora de dormir, ela fala: vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. E quem dorme na cabana sou eu, entendeu? Você lembra uma vez, fizeram um teatro do peixe e você narrava? Então, minha vontade era de ter participado com vocês, não ter ficado como ouvinte. Hoje você pode fazer isso ainda. Então aproveita, filha. Brinca muito, mais que puder, porque passa muito rápido e não volta. Ai, mentira. Você pode abaixar a sua cabeça? Eu decido marcar a vida dos meus filhos com a minha fé. Essa é uma decisão sua hoje? Eu decido preparar meus filhos para a vida, para que vivam com um senso de missão. Com a ajuda de Deus, ensinarei meus filhos a viver uma vida equilibrada, cheia de domínio próprio e direção. Mãe, você assume a missão da maternidade com todo o seu coração? Pai, mãe, vocês reconhecem a missão de ganhar as próximas gerações? Filho, filha, todos nós somos. Vocês estão dispostos a aprender sobre a fé da sua mãe, fé do seu pai, fé dos seus avós? Deus falou com você durante essa mensagem? Existe um desejo de renovar um compromisso com o Senhor? Ou talvez uma decisão de fazer algo um pouco diferente? Eu vou convidar você a colocar-se de joelhos onde você está. Dessa maneira você está expressando uma decisão do seu coração nessa manhã. Dizendo: eu ouvi Deus falar comigo e eu quero sim, eu quero viver diferente. Eu quero enriquecer a minha vida familiar. Eu quero viver uma fé não fingida, sincera dentro do meu lar. Eu quero ver meus filhos crescendo e conhecendo o Senhor de uma forma verdadeira, única. Eu quero sim que isso aconteça. Coloque-se de joelhos onde você está. Quem sabe você está aqui e o seu sonho é ser mãe. E não chegou esse momento ainda. Coloque-se de joelhos onde você está e diga: a Deus, o Senhor conhece meu coração, o desejo da minha alma de ser mãe. E peça que Deus cumpra esse propósito na sua vida. Para que no tempo certo, isso venha acontecer, como aconteceu com tantos personagens nas Escrituras. Que Deus cumpra esse propósito.